Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Pessoal, hoje vamos aqui com uma aula um pouco mais teórica, beleza? E a aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre um tema super interessante, que é pouco abordado aqui no canal, beleza? Que basicamente se trata mais sobre o nicho ali do pentest, né? Que galera, basicamente hoje eu vou falar sobre a metodologia que todo pentest ele deveria saber quando ele for ali executar alguma auditoria, tanto seja em seu sistema, tanto seja em seu SaaS ou em sua aplicação web, beleza? Então, galera, a metodologia do pentest, né, basicamente é um passo a passo completo do escopo até o relatório final, beleza? Qual é o processo, qual é o fluxo, né, que o hacker ético ali, ele chega a passar em todas aquelas etapas, cara, para que ele possa ali estar gerando um relatório final, beleza? Então, galera, nessa aula teórica, nessa aula muito bacana, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem cumprir essa metodologia de uma maneira completamente eficaz, de uma maneira completamente legal, beleza? Então, galera, vamos aqui com essa aula teórica, beleza? Pessoal, por que você pode seguir uma metodologia em específico, beleza? Pois que temos aqui, galera, 4 características, né, que eu coloquei aqui para vocês. Que basicamente, a característica do profissionalismo em si, né, que ele separa um pentest real de um ataque aleatório, beleza? Porque um pentest, pessoal, de maneira adequada, de maneira específica em si, ele é muito mais lógico, né? Porque ele segue uma etapa ali, ele segue um padrão, beleza? Então, para que você possa ali, obter resultados muito mais eficientes e muito mais claros, né? Caso você siga um pentest, você vai estar aí no caminho certo, beleza? Você pode mostrar ao cliente que existe um processo, ou seja, que não é, digamos, que um processo ali, não, vou executar ali uma ferramenta e já, entendeu? Com final. Não, não é assim. Tem toda a metodologia, pessoal. Galera, outra questão também, que é a cobertura completa, né? Que ele garante que nenhuma etapa crítica seja esquecida durante o teste, beleza? Outra questão também, galera, é a questão da repetibilidade. É a repetibilidade, beleza? Que outro profissional ele consegue reproduzir e validar o achado, né? Por exemplo, outro profissional, você colocando ali step 1, step 2, passo a passo, né, que você teve para que você possa ali reproduzir aquele determinado tipo de falha em específico, né? Você tem ali essas questões, beleza? Outra questão também, galera, que é a base legal e ética, né? Que ela faz ali a sustentação do trabalho dentro do escopo autorizado. Olha que interessante, galera. Quando você vai fazer um pentest, beleza, numa empresa, ou até uma consultoria mesmo, de auditoria, né? Você tem, galera, um escopo ali que a empresa te entrega, né? Tipo o bug bounty ali, por exemplo. No bug bounty temos ali aquele escopo, né? A gente só pode testar aquele escopo e a gente só pode achar algumas vulnerabilidades que são válidas, né, para que as empresas possam nos pagar o bounty em específico, beleza? Então, galera, da maneira básica, legal e ética, nós temos aqui o escopo autorizado, né? Digamos que a gente pode testar só o admin.facebook e o facebook.com. A gente pode só testar esses dois domínios. Já os outros domínios, caso a gente faça o teste, já teria cometendo um crime, beleza? Então, galera, basicamente um exemplo seria dessa forma, show? Olha que interessante, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês quais são as 7 fases de um pentest, né? Para que o pentest ele não possa ocorrer de forma aleatória, beleza? Pois, pessoal, é basicamente como o roteiro, né? Que a gente vai seguir aqui nessa aula em específico, beleza? Pessoal, vamos falar sobre o pré-engajamento. Vamos falar sobre a parte de reconhecimento. Essa parte de reconhecimento aqui, pessoal, eu já desenvolvi diversas ferramentas, né, só para essa parte do reconhecimento, porque é uma parte muito manual, né? Então eu desenvolvi ferramentas, tanto elas feitas em Python, tanto elas feitas em Bash, que eu já mostrei aqui pro canal. Vou deixar o link do meu GitHub aqui no link da descrição, beleza, pessoal? Para que vocês possam achar essa ferramenta. Ela se chama Recon, se eu não me engano. Ela está embutida com IA, beleza? Da Anthropic. Show? Então, galera, essa parte de reconhecimento é como se ela fizesse uma coleta passiva e não ativa, né? Porque o Nmap é que faz a coleta ativa, né, de algumas informações ali, como portas, servidores, versionamentos e algumas vulnerabilidades que possam ali estar presentes, beleza? Então, galera, o reconhecimento é basicamente isso, né? Ele faz a coleta de subdomínio, ele faz a coleta e tantas informações, né, de reconhecimento em si, sendo de uma forma passiva, né, e não de uma forma ativa, beleza? Olha que interessante, galera. Temos aqui a parte de numeração também. A gente pode fazer a enumeração de host, né, que possa estar dentro daquela rede ali, caso a gente esteja fazendo auditoria dentro de uma rede corporativa, beleza? A gente pode também fazer análise, né, de vulnerabilidades. Olha aqui, ó, análise de vulnerabilidades, pessoal, já é no quarto passo. Muitos scripts aqui, a galera, né, que não sabe usar, ou que não sabe o conceito de hacker ético em si, ou que só quer usar ferramentas, né, já pulam para essa parte, né, para análise de vulnerabilidades. Pessoal, quando essas 7 etapas elas são concluídas de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, o pentest ele é muito mais lógico, né? Ele é muito mais fácil. Ele se torna muito mais repetitivo, beleza?
Enquanto o processo se torna repetitivo, você pode fazer alguma automação para que ele possa ali executar aquele processo de forma automática, beleza? Temos aí diferentes linguagens de programação que a gente pode utilizar para fazer tal tipo de automação. Temos aí o Python, né, que é uma linguagem de programação muito utilizada para desenvolvimento, né, de ferramentas de cibersegurança. O SQL Map aí, uma ferramenta que faz a inserção do SQL Injection, né? Ele é feito em Python, beleza? Então, olha que interessante, pessoal. Diversas ferramentas aí feitas em Python, que são basicamente ferramentas, né, que nos ajudam, né, a executar processos repetitivos de uma forma completamente automatizada, beleza? Temos aqui, galera, a etapa 5, que é a parte de exploração. Aqui podemos utilizar o MSF Console, dentre outras informações também, beleza? Aqui, após exploração, para a gente manter ali o acesso, né? A gente poderia instalar um possível backdoor ali, caso a gente esteja usando tanto máquina Windows quanto máquina Linux, né? Essa questão do pentest, pessoal, depende muito no cenário que você está se adequando, né? Por exemplo, você pode fazer o pentest tanto na aplicação web, né, que já você poderá encontrar ali vulnerabilidades da aplicação web em si, beleza? Por exemplo, você pode estar auditando também sistemas operacionais, tanto Linux quanto Windows, então são cenários completamente diferentes em que você possa estar adaptando para que essas fases elas possam estar funcionando de uma maneira completamente adequada, beleza? Galera, vamos aqui para a fase um, que é a fase do pré-engajamento. Então, eu vou falar para vocês umas 4 características, né, que existem dentro do pré-engajamento, beleza? E basicamente seria, galera, a definição do scope em si, né, sobre quais sistemas ou redes ou apps entram naquele teste, né? Como eu estava falando para vocês, galera, no slide anterior, pois, por exemplo, falamos de sistemas ou redes ou apps que eles possam entrar no teste, que esse aqui seria o escopo, né? Digamos assim, quais sistemas ou quais redes corporativas você pode fazer o teste ali dentro daquela empresa, beleza? Outra questão também, galera, que é algo muito interessante, é a autorização, né, para que você possa ali realizar o pentest sem sofrer ações legais, beleza? É basicamente como um contrato, galera. Sem esse contrato, né, você fazer auditoria por você mesmo, beleza? Na empresa específica é crime pela lei 2737, beleza? Foi criado em 2012, show? Então, galera, deixando mais um disclaimer aqui no início do vídeo, pois todos os vídeos, todo o meu conhecimento que eu trago aqui pro canal, espero que ele seja utilizado apenas de maneira ética e educacional, beleza? Pois, galera, já se tem muitas pessoas, né, aí para o lado do mal, e poucas pessoas, né, galera, querendo utilizar esse conhecimento de cibersegurança para o bem, beleza? Então, galera, vamos aí tornar o mundo um lugar mais seguro nesse mundo da cibersegurança, beleza? Vamos ser aí hackers éticos, show? Galera, outra questão também que é as regras do engajamento, né? Temos aí horário, janela de teste, contato de emergência. Essa questão dos horários, galera, é interessante porque, por exemplo, quando você vai fazer algum pentest ou alguma auditoria numa empresa, Black Hats, né, chegam a atacar, por exemplo, de madrugada. Então, digamos que aquele horário ali você tem que ficar atento, né? Você tem que ficar um pouco mais ligeiro, beleza? Caso ocorra ali algum tipo de ataque a essa hora em específica, certo? Outra questão também, galera, você pode ali escolher o tipo de teste, né? O black box, onde basicamente a empresa ela não te entrega nada, literalmente nada do escopo. Ela não te entrega nem informação para que você possa ali começar, né? De acordo com aquele pontapé inicial. Temos o gray box, já a empresa ela já te entrega algumas informações. E temos o white box, né? Então, galera, olha que interessante. Nunca comece um teste sem contrato assinado ou escopo formalizado, beleza? Essa questão do contrato e do escopo, galera, são duas questões muito, mas muito importantes que vocês devem aí estar prestando bastante atenção, porque caso não tenha um contrato, você basicamente estaria ali fazendo auditoria a uma empresa de forma ilegal, né? Ou seja, por forma de você mesmo, beleza? A questão do escopo, né? Para que você possa ali saber quais ferramentas você vai poder fazer a utilização, quais processos você poderia já automatizar, tanto seja com a linguagem de programação Python ou Bash, né? Que são duas linguagens para automação de scripts, beleza? Para que vocês possam estar executando. Show? Galera, temos aqui a fase do reconhecimento, né, como eu já falei para vocês. Aqui eu trouxe 4 características também que vocês possam estar utilizando para que vocês estejam a par desse tema em específico, certo, galera? O reconhecimento em si, que é a parte do Recon, ali no próprio Kali Linux, quando a gente coloca em reconhecimento, ele mostra, né, diversas ferramentas, né, específicas para a questão do reconhecimento do alvo, né? Temos a ferramenta aqui, a técnica de OSINT, né, que eu já expliquei aqui no canal. Posso até deixar um vídeo aqui no card em cima, galera, para que vocês possam acessar o vídeo e para que vocês possam saber sobre o que é o OSINT, né, que é uma técnica de engenharia social e de coleta de dados de forma passiva, beleza? Temos o RUIs, né, para sabermos aí com quem estamos lidando, né, qual é o dono daquele domínio, se aquele domínio tem um MX Record, né, exposto ali, a questão de redes sociais, vazamentos públicos, né, galera? Com a questão do Google Doc, aqui, esse Google Doc e os vazamentos públicos
a gente possa chegar a encontrar aí de uma forma muito exposta na internet, caso a empresa ela não faça ali aquela segurança específica, certo? É a questão do Google Doc. Outra questão também, galera, que é a parte, temos aqui a coleta mais ativa, né? Nessa coleta ativa, a gente faz a utilização de diferentes ferramentas, né? Porcelames.com, ou, por exemplo, temos o DNSNU, que é uma ferramenta muito utilizada para enumeração de subdomínios. Mas, galera, olha que vocês percebem que, por exemplo, a cada fase vocês usam um tipo completamente diferente de ferramenta. Eu tenho ferramentas aqui no canal, galera, que eu vou deixar no link da descrição, aqui nesse vídeo, que basicamente ferramentas, né, dentro do meu GitHub ali, que fazem esse tipo de processo de forma muito automatizada. Então, ou seja, já quebra uma, você já, digamos que quebra uma boa parte do tempo ali, né? Sem desenvolver as ferramentas, beleza? Mas claro, né, você tem que saber como é que as ferramentas ali, elas funcionam por trás, né? Porque não podemos ser só utilizadores de ferramentas em específico, né? Temos que saber ali como é que a ferramenta ela funciona por trás. Por isso, galera, que eu bato muito na tecla que o hacker ético, né, a pessoa que quer entrar para a área da cibersegurança, ela tem que sim ou sim, galera, saber pelo menos a sintaxe, né? Ou saber pelo menos desenvolver scripts ali que possam fazer algumas automações de ferramentas que já existem, beleza? Para o seu próprio objetivo em si. Porque, galera, o que acontece? Na minha visão é o seguinte: se você sabe destruir, se você sabe construir, você vai saber ali a arquitetura, né, daquela aplicação em si para saber destruir, beleza? Então, é muito sobre essa linha de raciocínio que eu, sinceramente, eu tenho muito em mente, certo? Pessoal, ferramentas comuns, né, temos aí o The Harvester, o MS, como eu falei para vocês, ferramenta de Google Docs, que eu também tenho no meu GitHub. Então, toda essa parte de reconhecimento, pessoal, foquei muito no início do canal, para que eu pudesse trazer aqui para vocês, pois eu quis trazer essas ferramentas, né, de reconhecimento aqui no canal, bem no início do vídeo, pois basicamente porque eu tive muita dificuldade, né, quando eu iniciei na cibersegurança, e, por exemplo, nessa parte de reconhecimento, eu fazia tudo de forma muito, mas muito manual, então eu teria que juntar as informações, colocar no TXT, então o output daquelas informações não eram do jeito que eu queria, beleza? Então eu teria que achar outra forma, né, para que eu possa ali, organizar aquelas informações de uma melhor maneira. Então, galera, por isso que eu fui criando ferramentas tanto de pentest quanto da parte de reconhecimento em si, que seria a parte de OSINT de um determinado alvo, para que toda essa parte aqui, ó, ela seja completamente automatizada, beleza? Então, galera, olha que interessante. Essa parte de reconhecimento em si, ela é muito importante, porque enquanto mais informações na fase passiva você faz a obtenção ali, menos ruído você gera depois, beleza? Porque, galera, caso você chegue ali executando um Nmap já de cara, uma geração do Nmap consiste numa coleta já ativa. O que é a coleta ativa, né? A coleta passiva, pessoal, é basicamente quando você utiliza ali informações públicas, né, para obter informações daquele determinado tipo de alvo. Temos ali agora a coleta ativa, que já seriam utilizações, por exemplo, do MS. O ruído, ele não gera ruído. Por exemplo, a resolução do DNS ele gera ruído, né? Que o próprio Nmap ele faz essa resolução do DNS, beleza? E dentre outras ferramentas, galera, que fazem ou que possam ali deixar logs daquele atacante específico, né? Então, galera, a gente quer gerar o menos ruído possível, certo? A gente quer, basicamente, ver ali como é que um black hat, né? Como é que uma pessoa com má índole, ela poderia fazer certo tipo de ataque, como é que seria o processo, como é que seria o fluxo que essa pessoa ali ela teria que fazer para executar certos tipos de ataque, show? Galera, temos aqui a fase 3, que é a fase de enumeração barra scanning. Esse aqui já chega a ficar um pouco mais interessante, né? Para a gente que é da parte de Red Team e Blue Team, porque aqui, galera, a gente vai fazer a descoberta de portas de serviços ativos, beleza? Aqui já começa uma coleta mais ativa, né? Com ferramentas aí como Nmap, mais Scanning. E basicamente, galera, consiste em ferramentas que fazem análise tanto de vulnerabilidades em sistemas operacionais Linux ou Windows e fazem também ali um top 10 vulnerabilidades que possam estar rodando dentro de uma aplicação web, beleza? Temos aqui também, galera, a identificação de versão de software, né? E fingerprinting de tecnologias, pois quais tecnologias possam estar rodando ali naquele determinado tipo de algo, seja ele uma aplicação web, ou seja ele um sistema operacional, tanto Windows quanto Linux, certo? Temos também o banner grabbing e a varredura de diretórios e arquivos expostos que ele possa ali estar fazendo, beleza? E também, galera, ele monta um mapa técnico real do que possa estar exposto na rede, né? Às vezes algum dispositivo ali que esteja jogado com alguma porta, né? Por exemplo, um Windows com LDAP aberto, um Windows com a porta 445 aberto, com SMB, que é o Service Message Block, que basicamente consiste no protocolo ali que o próprio Windows ele contém, né, aberto por padrão,
que consiste onde você possa explorar ali a vulnerabilidade de exploração de arquivo, né, de compartilhamento de arquivo em rede, beleza? Aqui, galera, eu trouxe para vocês ó, uma pequena prática, né? Como é que vocês podem executar tais comandos no Nmap, né? Por exemplo, temos o comando aqui Nmap, né? Que é uma ferramenta, o nome da ferramenta principal. Aqui para ver o versionamento daquela ferramenta, né? "-sc ao ponto .com". Aqui estamos executando no domínio, beleza? Já revela boa parte da superfície técnica, né? Beleza? Quais tecnologias podem estar rodando ali, beleza? Essa questão de quais tecnologias possam estar rodando, pessoal, você pode utilizar outra ferramenta além do Nmap. Se eu não me engano, tem uma ferramenta que ela chama WaterWeb, do próprio Linux, né? Eu vou trazer um pouco mais sobre essa ferramenta WaterWeb, beleza? Mas também eu tenho scripts, galera, e automações que possam ajudar vocês a fazer essa parte de numeração barra scanning, beleza? Vou deixar aqui o link na descrição do meu GitHub para que vocês possam encontrar. Lá tem diversas ferramentas, tanto de numeração de scanning, basicamente toda essa fase aqui do pentest, beleza? Para que vocês possam estar executando, certo? Mas é interessante, galera, que vocês saibam aí cada fase em específico para que vocês possam estar aprendendo, para que vocês possam ter uma base, ter uma abstração bem feita, né? Sobre como é que ocorre, né? Como é que é o fluxo, qual é o processo que o hacker ético ou Black Hat, né? Ele faz esse tipo de metodologia, certo? O Black Hat, galera, ele usa outras metodologias, né? Mas aqui estamos falando de hackers éticos, né? De como é que a gente pode chegar a se defender, beleza? O Black Hat em si, ele usa metade dessa metodologia, beleza? Porque ele faz ali o reconhecimento de outras ferramentas também, né? Ou ele cria suas próprias ferramentas em diferentes linguagens para que ele possa ali executar outros tipos de ações, beleza? Galera, temos aqui a fase 4, né? Aqui consiste, né, já na análise de vulnerabilidade, pois na fase 3 ou na fase 2 a gente já fez todo o reconhecimento. A gente já listou as vulnerabilidades que possam estar existentes tanto naquele domínio, quanto naquele sistema operacional, quanto seja Windows, seja Linux, beleza? E agora, pessoal, a gente vai fazer a análise de vulnerabilidades para ver se existe ali alguma possibilidade que a gente possa estar entrando com alguma exploração específica, beleza? Galera, vamos fazer o cruzamento de versões de serviço, né? Com CVS conhecidas. Galera, o CVE é conhecido, pois basicamente é um termo, né, utilizado aí no mundo da cibersegurança, onde ele faz a listagem de todas as vulnerabilidades existentes presentes, beleza? Por exemplo, caso você procure um CVE do RCE, né, que é o Remote Code Execution, vai aparecer lá tanto a explicação, né, a descrição da vulnerabilidade em si, até mesmo o exploit, né, para que você possa ali fazer a execução, beleza? Scanners automatizados, galera, como o Nessus, o OpenVS. Galera, deixe aqui nos comentários que vocês querem que eu fale sobre o Nessus, uma ferramenta aí automatizada, beleza? Posso trazer uma aula tanto teórica quanto prática, muito bacana o Nessus, já cheguei a utilizar. Ele basicamente, galera, funciona como burst switch, só que de forma muito, mas muito automatizada. Ele tem a versão paga, né? Tem a versão gratuita. A versão gratuita, que é a versão Community. A gente tem ali algumas informações de forma limitada, né? Já temos o OpenVS também e mais validação manual, beleza? A periodização dos achados por criticidade, né, galera? Usando o CVSS. O que consiste esse conceito em específico, pessoal? Basicamente, se aquela vulnerabilidade que você achou for considerada alta, você tem ali que lidar com ela, né, de forma mais específica, né, de forma mais clara e objetiva. Caso ela seja crítica, né, por exemplo, digamos que você acha ali um SQL injection já para que o atacante ele possa fazer um dump de todas aquelas informações que estejam dentro daquele banco de dados, dentro daquelas colunas. Você possa estar baixando qualquer informação sensível, né, dentro daquele banco. Ou seja, você tendo ali essa noção, essa inteligência, você basicamente estaria ali encontrando primeiro que o Black Hat, beleza? Então você estaria priorizando aquela vulnerabilidade específica, certo? Pessoal, temos também a eliminação de falsos positivos antes de partir para a exploração, beleza? Porque o que acontece, galera? Muitas das vezes, ferramentas automatizadas, esses scanners que existem hoje em dia, temos o BuzzFeed, temos os AppProxy, falo aqui de ferramentas que possam estar analisando aplicações web, beleza? Temos aqui o Nmap, né? Então, galera, essas ferramentas automatizadas, muitas das vezes, elas te entregam ali um falso positivo, beleza? Por exemplo, o que seria o falso positivo? Seria aquela vulnerabilidade que a ferramenta ali, ela te aponta que ela existe, mas quando você vai fazer um POC, que é a validação, né, de que aquela vulnerabilidade realmente possa estar presente ali, ela não está, né? Basicamente é um falso positivo, você não encontra nada, entendeu? Então, galera, as ferramentas que eu desenvolvo, até um inscrito me perguntou uma vez, pois se as minhas ferramentas, né, elas geram muitos falsos positivos, beleza? Eu falei que é um 50-50, porque até ferramentas pagas, elas possam estar gerando falso positivo, mas como minhas ferramentas em si, elas são desenvolvidas para uma vulnerabilidade específica, só para testar aquele tipo de vulnerabilidade,
digamos que seja uns 70%, né? Que ela seja assertiva ali, beleza? Mas essa questão de falso positivo, galera, como vocês podem ver, até ferramentas pagas, elas possam lhe trazer um falso positivo, beleza? Então, galera, verificar muito bem essa questão antes de você partir para a exploração, para que essa exploração seja tão clara e objetiva, para que você acerte ao alvo ali no ponto, certo? Olha que interessante, pessoal. Scanner nenhum substitui a validação manual de um analista. Então, galera, pessoal, como eu falei para vocês, não sejamos, né, só utilizadores de ferramentas. Pessoal, temos que saber o conceito, temos que saber a base, porque hoje em dia, existe muito script kid, ainda mais na época da IA, né, da inteligência artificial, onde o script kid ele possa ali criar as ferramentas, né, para, digamos que lançar no DDoS ou fazer qualquer tipo de ação maliciosa e de má índole, né, sem saber ali, dando um enter, né, sem saber ali como é que essa ferramenta está rodando por trás, qual o impacto que essa ferramenta ela possa chegar a causar ali na empresa, beleza? Então, galera, são informações chatas, né? Digamos assim, mas que temos que saber, beleza? Por exemplo, ó, outra questão também. A, a galera da cibersegurança tem que saber muito sobre redes, né? Muita galera não concorda sobre isso. A galera, redes é algo que domina o mundo, né? Então, você saber redes, até no meu e-book, galera, temos aí um módulo só de redes, beleza? Vou deixar o meu e-book aqui no link da descrição. Tem um preço super acessível, galera, para que vocês possam estar acessando e possam, né, galera, estar entrando mais em específico sobre esse tipo de vulnerabilidade em si ou na cibersegurança, beleza? Como é que você possa ali conquistar sua primeira vaga, certo? Pessoal, temos aqui a fase 5, né, que é a fase agora de exploração, que é a fase exploitation, beleza? Galera, nessa fase, temos aqui 4 características também, que temos aqui, ó, a validação controlada da vulnerabilidade, né, que é a prova de conceito, como eu falei para vocês, que é o POC. Ou seja, você tem que validar que aquela vulnerabilidade realmente ela exista, realmente ela está presente dentro daquele cenário que você esteja analisando, beleza? Galera, aqui você pode utilizar frameworks como o Metasploit, que eu já cheguei a explicar aqui no canal. Galera, o Metasploit, ele consiste, né, numa ferramenta de linha de comando onde lá tem diversos exploits para diversos cenários, né, seja servidores FTP, SSH, dentre outros serviços expostos às vezes na net, né? Que você possa estar obtendo, beleza? Ele também tem exploits customizados, né? Para que você possa estar realizando para um cenário em específico. Outra questão também, galera, essa parte de exploração, que seria exploitation, né, ele foca em comprovar o risco real naquela vulnerabilidade específica, né? Sem causar dano ao ambiente, beleza? Pois essa parte aqui, galera, ela deve ser tudo documentado passo a passo enquanto acontece, porque essa parte de exploração, ela demonstra, né, um passo a passo ali, como é que você pode ali, executar determinado tipo de vulnerabilidade naquele cenário em específico, beleza? Seja ele uma aplicação web, seja ele um sistema operacional Linux ou Windows, certo? Cara, o objetivo em si dessa fase, né, é provar o impacto, né, que essa vulnerabilidade possa existir de maneira real no usuário ali, certo? Então, essa etapa não é uma etapa de destruir o ambiente do cliente, beleza? Já seria a parte de exploração mesmo, né? Como é que o atacante ele possa ter acesso root àquele determinado tipo de sistema ali, burlando alguns filtros, certo? Galera, temos aqui a parte de pós-exploração, que é a fase 6. Aqui, pessoal, falamos muito sobre escala de privilégio. Já falei muito sobre escala de privilégio. Galera, essa escala de privilégio é como se fosse, por exemplo, eu tenho ali acesso, né? Mas eu tenho acesso ali como convidado, por exemplo. Então, eu quero acessar até acesso root, né? Até ter acesso ao administrador ali daquele sistema específico, beleza? Ou seja, você pula de usuário comum a admin, que seria basicamente usuário administrador, que seria o root, né? Você pode fazer também uma movimentação lateral, que é o pivoting, que eu já cheguei a explicar aqui no canal. Um vídeo sobre pivoting, beleza? Como é que funciona esse tipo de técnica, né? Entre os sistemas da rede. Você pode fazer o teste ali de persistência, né? Só quando o scope autoriza, galera. Então, essa questão de persistência, galera, seria basicamente deixar um script, né? Como se fosse um backdoor, seja ele feito em Python, seja ele feito em Ruby ou em Bash, beleza? Para que esse backdoor, galera, vai permitir você ter acesso outras vezes àquele determinado tipo de sistema sem executar todo esse processo, beleza? Então, você deixando o backdoor ali é muito interessante porque já se tem ali diferentes formas que para que você possa ali estar acessando, né? Galera, não sei se você joga, né? Mas tem um jogo chamado Watch Dogs. E esse jogo em específico, por exemplo, acho que na primeira missão ele deixa ele backdoor, né? Acho que ele tá feito em Bash, em .sh. O jogo mostra em si, né? Então, acho que ele, se eu não me engano, o personagem principal, ele deixa ali o backdoor, né? Para que ele possa ali acessar as informações, digamos que de outra maneira, né? Quando ele vai ali, sai ali
daquela determinada condomínio que ele está fazendo a exploração ali, beleza? Então, galera, lá, aquilo ali eu lembrei agora. É um exemplo super interessante, super legal de como é que funciona esse tipo de pós-exploração, beleza? Outra questão também, galera, que é a coleta de evidências para comprovar o alcance do achado, né? Aqui, galera, seria basicamente a montagem de relatório, né? Como é que você fez ali, para que você possa executar todas essas etapas de uma forma para que tanto a parte técnica quanto a parte executiva ali da empresa ela possa ali entender de uma maneira mais clara e objetiva, beleza? Por exemplo, qual é o impacto que essa vulnerabilidade ela possa chegar ali a ocorrer caso o usuário esteja presente, né? Então, galera, aqui você mede até onde o atacante real ele poderia chegar, beleza? Até onde o Black Hat, né? A galera que, de má índole, que poderia possivelmente atacar a empresa, ela poderia chegar, quais dados ela poderia capturar, né? Quais credenciais ali estariam expostos, né? Claro, o atacante ele chega a executar tal tipo de teste, beleza? Galera, agora vamos falar aqui sobre a parte do relatório em específico, né? Que é o reporting, que basicamente, galera, resumido, de uma forma bem clara e objetiva, essa parte do relatório, como eu falei para vocês no slide anterior, que consiste ali num relatório, né? Seja ele feito em HTML, seja ele feito em TXT, ou em JSON, ou até mesmo no CVS, né? Impacto, né, que essa vulnerabilidade ela possa chegar ali a gerar um negócio, né, classificação de risco de cada achado. Por exemplo, digamos que eu achei um SQL injection, eu claramente iria classificar ele como crítico, né, com vulnerabilidade crítica, não como alta, caso eu tenha achado um XSS refletido, seja numa aplicação web, eu iria relatar ele como alto, né. Essa parte de classificação de risco você aprende muito quando você está fazendo bug bounty, né, porque o bug bounty ali, por exemplo, você coloca o nome da vulnerabilidade quando você vai reportar, né, alguma vulnerabilidade para alguma empresa, você coloca o nome da vulnerabilidade, aí depois eles falam, pois qual é a classificação de risco, né, dessa vulnerabilidade específica que você achou? Ela é alta, ela é baixa, ela é média, beleza? Então você tem que fazer essa classificação de risco, né, daquela vulnerabilidade específica. Caso você ache um SQL injection, os pesquisadores já vão ficar um pouco mais alertas, né, digamos assim, beleza? Porque um SQL injection, né, já permite ali o atacante ele fazer um dump daquele determinado tipo de dado específico, né, só com SQL map ali, ou com outras ferramentas que ele possa ali, chegar a estar utilizando, certo? Outra questão também, galera, que é os passos de reprodução claros, né, para que o time técnico ali, ele possa chegar a validar, beleza? Como eu falei para vocês, galera, essa parte do relatório é uma parte muito importante, então você tem que tomar bastante cuidado quando você vai construir esse relatório, né, porque tanto na consultoria de pentest que você possa ali, estar realizando, entregando, para aquele determinado tipo de cliente, né? Ou até na empresa mesmo, né? Que contrata ali o time Red Team, beleza? Construir um relatório bem claro, bem específico e bem legal, beleza? Outra questão também, galera, que é as recomendações de correção objetivas e priorizadas, né? Porque, pessoal, não só devemos achar a vulnerabilidade, mas temos que saber também como é que a gente possa corrigir aquela vulnerabilidade específica para que ela já não possa representar um risco para aquela empresa, beleza? Temos também, galera, o sumário executivo, né, em linguagem acessível para a gestão, essa parte aqui, a linguagem executiva, pois você não só vai mostrar essa vulnerabilidade de relatório para a equipe técnica de cibersegurança, beleza, galera? Você vai mostrar para a parte executiva da empresa, né, que é a parte ali que manda, beleza? Para que os operadores ali eles possam agitar essa vulnerabilidade específica, certo? Galera, olha que interessante. Um pentest, ele só vira valor real quando o relatório é realmente claro, beleza? E o que o cliente paga para receber. Então, galera, o cliente, né, ele vai ali digamos que pagar para você, para que você possa lhe realizar um pentest com esse relatório de maneira específica e clara, beleza? Para que ele possa lhe receber a correção em específica, certo? Cara, vamos falar agora sobre o PTS, né? E o OWASP, beleza? E o SSTMM, que basicamente consiste, galera, no Penetration Testing Execution Standard, né? Que basicamente são as 7 fases dessa aula que eu comentei aqui para vocês, que é o foco, né, no pentest em infraestrutura de ponta a ponta, beleza? Essa questão do OWASP, galera, que eu já falei extremamente essa palavra aqui no canal, que o WASP, pessoal, basicamente ele foca ali em aplicações web, foca ali nas top 10 vulnerabilidades que aquela aplicação ou aquela ferramenta ela possa achar ali. Aí, aplicações web, beleza? Então, galera, essas 3 metodologias aqui, elas são muito utilizadas no mercado de hoje, beleza? Por exemplo, essa parte, Penetration Testing Execution Standard, ela é muito executada, galera, que segue essa metodologia padrão, né? Que temos ali o pré-engajamento, o reconhecimento, e as seguintes etapas, beleza? Galera, temos aqui a parte do SSTMM, né? Que é Open Source Secure Testing Methodology, que basicamente consiste numa abordagem científica, né? Onde você possa lhe fazer a mensuração, ele cobre ali a segurança física, humana e digital.
Essa metodologia aqui, galera, ela cobre mais partes, né? Enquanto, por exemplo, essa parte do OWASP, ela cobre só aplicações web em específico. Por exemplo, esse Penetration Test Execution Standard, ele cobre ali algumas, basicamente todas as partes daquele sistema específico. Já essa aqui, galera, ele vai um pouco mais além, né? Ele cobra tanto a segurança física, né? Daquela determinada área onde possa ali conter determinado tipo de dados, né, como, por exemplo, em um data center, e a parte humana e a parte digital também, beleza? Galera, vamos fazer aqui um checklist, né? Sobre o que foi a aula de hoje, beleza? Sobre o que a gente falou. Galera, basicamente a gente falou sobre a metodologia padrão, né? Que a gente possa estar fazendo a execução, que basicamente, galera, é a metodologia do pentest, como é que é o fluxo, né? Como é que é o processo que ocorre quando tanto o Black Hat quanto o Hacker Hat ele está fazendo o teste ali, a auditoria em uma empresa, beleza? Seja o alvo, galera, uma aplicação web, seja o alvo um sistema operacional, tanto Windows quanto Linux, certo? Pessoal, falamos sobre o pré-engajamento, né? Como é que a gente possa ali fazer a escolha daquele escopo e a autorização também que temos que ter por assinado, beleza? A parte do reconhecimento, a parte da enumeração de portas, serviços, versões, análise de vulnerabilidade quando a gente já encontrou algumas vulnerabilidades aqui. Nessa parte 4, galera, vamos ali fazer a análise, né, da classificação de risco daquela vulnerabilidade específica, daquela priorização com CVSS, né, e da exploração. Temos aqui o POC controlando, né? O POC, galera, como eu já expliquei para vocês, pois o POC basicamente é você comprovar que aquela vulnerabilidade específica ela possa estar presente naquele determinado tipo de cenário, certo? Aqui a parte da pós-exploração, falamos sobre escalada de privilégio e evidência também, falamos como é que a escalada de privilégio ela possa ocorrer de forma diferente, né, em diferentes cenários ali. Temos também a parte de relatório, né, galera, temos aqui a parte dos riscos, mais as recomendações, tanto na parte executiva, tanto na parte técnica, né, para que possa ele estar realizando algumas remediações para que essa vulnerabilidade específica ela já não esteja presente, certo? Então, galera, continue aprendendo, galera, da teoria à prática na sequência completamente certa, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse tipo de vídeo, galera, para que ele possa ali estar chegando a mais pessoas que curtem cibersegurança, que curtem o pentest e que curtem uma metodologia em sequência para que ela possa ali estar seguindo, beleza? Galera, uma novidade extremamente interessante, pois o meu canal do Discord eu vou deixar aqui no link na descrição, beleza? Nesse canal, galera, lá trocamos, né, ideias sobre diversas informações. Eu ajudo também a vocês a instalarem minhas ferramentas, vocês podem começar ali comigo no privado. Esse Discord, galera, conversamos sobre inteligência artificial, assuntos sobre cibersegurança, ferramentas que eu desenvolvo, beleza? Você possa estar tirando dúvidas, né, comigo sobre algum conceito específico, né, que eu vou estar respondendo de forma clara e objetiva, beleza? Vou deixar também, galera, o link do meu GitHub para que vocês possam estar acessando as ferramentas, né, que eu falei para vocês aqui. O meu GitHub, galera, é Kalel473. Vou deixar o link aqui para que vocês possam estar clicando. Vocês vão lá no meu GitHub, dão aquele apoio, dão aquela força, dão aquela moral, para que a gente possa ali estar seguindo de maneira clara e objetiva, beleza? Outra questão também, galera, é o meu e-book que eu acabei lançando, né? Galera, esse e-book contém aí mais de 34 páginas com um preço extremamente acessível, que ele se chama Cibersegurança do Zero, a primeira vaga, certo? Galera, esse e-book, ele contém separado em módulos todo o meu conhecimento de cibersegurança que eu adquiri até hoje, beleza? Então, galera, eu disponibilizei para vocês com um preço super acessível para que vocês possam estar acessando, beleza? Para que vocês possam estar entrando no mundo da cibersegurança com o pé direito de uma maneira mais clara, objetiva e eficiente, beleza, galera? Esse tipo de e-book, esse tipo de material, na minha época, eu não tinha, né? Então, basicamente, eu tive que pesquisar ali. Eu tive que pesquisar na mão em fóruns russos ou em fóruns que a galera falava inglês, né? Pois eu não entendia muito inglês naquela época, já hoje eu entendo, né? Completamente. Porque, claro, o mundo da cibersegurança, caso você não domine o inglês, então é algo extremamente grave. Então, uma dica para vocês: dominem o inglês, beleza? Caso vocês queiram entrar na área de cibersegurança de cabeça, certo? Então, galera, basicamente, esses seriam os 3 avisos que eu queria dar para vocês aqui no final do vídeo. Pois basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima, pessoal.